E meus amigos, uma grande e grave crise começa a se desenhar na Colômbia. Depois da Venezuela de Maduro, agora Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, virou alvo de Donald Trump e Trump o chamou de traficante. E isso está em vários jornais. Saiu hoje, Trump foi para cima do Gustavo Petro, esse que você vê aí na foto, e Trump, segundo aqui o UOL, ameaçou a Colômbia e diz que Petro é líder do tráfico de drogas ilegal. Também está no G1 dizendo que Trump chama Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, de traficante de drogas ilegal. E meus amigos, então, conforme consta aqui no UOL, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de ser um líder do tráfico de drogas ilegais que incentiva a produção massiva de entorpecentes. Essa declaração foi publicada após Petro denunciar que os Estados Unidos violaram o espaço marítimo de seu país e teriam matado um pescador no dia de ontem. No entanto, meus amigos, você se pergunta quem é então esse presidente da Colômbia? Bom, Gustavo Petro, vocês já com certeza ouviram falar, ele é o presidente da Colômbia atualmente, mas ele tem também um passado guerrilheiro. Ele foi membro do grupo M19, que se desmobilizou nos anos 90. E na sua carreira política, ele atuou como deputado, senador e também foi prefeito lá de Bogotá. Também, meus amigos, pesa contra ele que ele é a favor da descriminalização do uso de drogas, especialmente a maconha. Então, no dia de hoje, Trump disse que ele é traficante, né? É líder do tráfico de drogas ilegal. E essa matéria diz o seguinte: o que aconteceu aqui? O UOL pergunta, o que aconteceu? O UOL conta a história, então. Trump declarou que os Estados Unidos vão encerrar pagamentos e subsídios em larga escala ao país sul-americano. Sem provas, segundo consta aqui no UOL, o republicano Donald Trump publicou que o objetivo da produção de drogas na Colômbia é a venda de grandes quantidades do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição de caos. Meus amigos, talvez você não saiba, mas a Colômbia sempre foi um grande parceiro dos Estados Unidos há muitos anos e até o dia de hoje eram feitos pagamentos em dinheiro e vários outros incentivos para a Colômbia. No entanto, desde a assunção de Gustavo Petro à presidência, essa relação azedou e por isso Trump diz que vai encerrar os pagamentos e subsídios em larga escala ao país sul-americano. Isso é por causa do tráfico de drogas e é por isso que ele acusa então o Gustavo Petro de traficante. Lembrando que nós já dissemos aqui, Gustavo Petro tem uma relação com os traficantes lá da Colômbia. E aqui diz que Petro também foi acusado de liderar o tráfico de drogas no país. E aqui as palavras do presidente Donald Trump que dizem o seguinte: o presidente Gustavo Petro da Colômbia é um líder do tráfico de drogas ilegais que incentiva fortemente a produção em massa de drogas em campos grandes e pequenos por toda a Colômbia e tornou-se, de longe, o maior negócio da Colômbia e Petro não faz nada para impedi-lo, apesar dos pagamentos e subsídios em larga escala dos Estados Unidos, que nada mais são do que um roubo a longo prazo da América, escreveu Trump na rede social Truth Social hoje. Então, meus amigos, essa foi uma postagem feita pelo presidente Donald Trump no dia de hoje e ele faz então essa grave acusação contra o presidente da Colômbia. E acontece também que Gustavo Petro não ficou calado e Trump, além de chamar o presidente, né, como nós já vimos, o Gustavo Petro rebateu as acusações, chamando Trump de grosseiro e ignorante. Está aqui também no UOL. Aqui diz o seguinte: o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, rebateu as acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que o latino-americano é um líder do tráfico de drogas ilegais
que incentiva a produção massiva de entorpecentes. E aqui diz o seguinte, né? Uma resposta do Petro. Petro escreveu lá no X uma mensagem, né? Depois você pode conferir, dizendo o seguinte. Ele disse isso para Trump: você é grosseiro e ignorante em relação à Colômbia. E diz mais aqui: se eu não sou um empresário, muito menos um traficante de drogas, não há ganância em meu coração, respondeu o colombiano nas redes sociais, né? Não há ganância no meu coração, né? É até emocionante, vindo de uma pessoa que é ligada, tem um passado totalmente ligado com um grupo terrorista lá da Colômbia. Também, meus amigos, a troca de acusações, segundo a matéria aqui do UOL, se dão em meio a uma investida de Trump na região. O norte-americano atacou Petro depois que ele denunciou que os Estados Unidos violaram o espaço marítimo da Colômbia e teriam matado um pescador. E aqui diz ainda, reitera que Trump vai encerrar os pagamentos e diz que, em uma outra postagem, que Trump foi enganado por seus camaradas e assessores. E Petro também foi acusado de liderar o tráfico de drogas. Isso vocês já sabem. Meus amigos, então, a crise naquela região está muito intensa. E também, meus amigos, no dia de hoje, o governo Trump atacou um outro barco na costa da Venezuela e 3 pessoas, pelo menos, morreram. Vejam que a matéria não diz que esse barco é usado pelo tráfico de drogas e nem diz que aqueles que morreram são traficantes. Segundo consta aqui, os Estados Unidos atacaram outra embarcação no mar perto da costa da Venezuela, anunciou neste domingo o secretário de guerra do governo americano. Segundo ele, 3 pessoas morreram no bombardeio. E esse ataque, consta aqui, faz parte da ofensiva que o governo de Donald Trump tem travado no Mar do Caribe, perto da costa da Venezuela, com o argumento de mirar traficantes de drogas a caminho dos Estados Unidos. Já o governo da Venezuela, Nicolás Maduro, acusa os Estados Unidos de tentarem invadir o país latino-americano a derrubar seu regime. Vejam então que o Maduro, né, o presidente que está lá ilegalmente, que não passou o comando para a Corina, está agora defendendo a Venezuela, dizendo que os Estados Unidos querem invadir, quando ele mesmo está usurpando a função presidencial naquele país. E aqui, meus amigos, diz que este é o 5º ataque divulgado pelos Estados Unidos desde o início da campanha militar. Então, meus amigos, as coisas estão tensas, né? Gustavo Petro agora entra na briga, já temos Nicolás Maduro e as coisas tendem a piorar. Eu desejo que o Brasil não entre nessa briga contra os Estados Unidos, seria muito ruim para nós, nós teríamos enormes perdas e, infelizmente, meus amigos, a guerra é assim. A guerra, infelizmente, começa e ninguém nunca sabe quando ela termina e como termina. Então, Donald Trump chama Gustavo Petro de traficante de drogas e Nicolás Maduro está com os dias contados lá na Venezuela. Quem vai cair primeiro? Eu acho que é o Maduro. Gustavo Petro está apenas na vez, mas a gente nunca sabe como será o dia de amanhã. Eu torço para que tudo vá bem, para que a América volte a viver em paz e que todos nós possamos viver em paz sem traficantes de drogas, né, de países se envolvendo em outros países. Então Trump está defendendo a América e Maduro está se escondendo nos bunkers e agora Gustavo Petro entra nessa briga contra Donald Trump. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Mas antes, não deixe de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar essas notícias. Comenta aqui embaixo e a gente se vê.
Um grande abraço, valeu!